A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o livro de Mateus, né? É o Evangelho segundo Mateus, e hoje a gente vai ver a cura do leproso, né? De um leproso, no capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Lembrando que Mateus está falando de Jesus Cristo, né? E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra que o meu criado há de sarar. O centurião, né, um cargo de poder, né, naquela época, e para você ver a humildade dele, né, não sou digno de sua presença em minha casa. E a fé dele, né, basta uma palavra sua. Ele foi humilde, ele se prostrando perante Jesus, e a fé dele tão grande que disse a Jesus: basta uma palavra sua, né? Jesus se propôs em ir à casa dele, né? Mas ele disse: Jesus, não, imagina, eu não sou digno de sua presença em minha casa, mas apenas uma palavra sua pode curá-lo. A fé é tão grande que ele acreditou, né, somente numa palavra. E a palavra de Deus diz, né, tudo o que pedires em meu nome lhes darei, né? E foi isso que ele fez. E a gente continua no versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito ao poder e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. Aqui mostrando a Jesus, né, que ele realmente tem um cargo de certa autoridade, né? E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha que maravilha! E aqui, mais uma vez, Jesus está dizendo, né, que muitos serão chamados, poucos os escolhidos, né? Porque aqui ele está falando, né, muitos virão assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e serão lançados nas trevas exteriores, né? Ou seja, muitos se aproximarão do Senhor, né? E o Senhor dirá: não vos conheço, né? E a gente vai ver também a cura de Pedro, né? No versículo 14. E Jesus,
Entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus caminhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Né? Jesus Cristo está dizendo, né? Deixe tudo, né? Largue tudo e venha comigo. Ele está dizendo que aqui o Jesus como homem, né? Porque aqui o escriba estava dizendo que iria segui-lo. Mas ele, né, com essa parábola aqui, ele estava querendo dizer que ele, né, ele como homem ali, ele não tinha onde ficar. Ele era um andarilho, vamos dizer assim, né? Nos dias de hoje a gente conhecia como um andarilho, porque ele não tinha residência, né? Não tinha onde ficar. Ele viveria pelas ofertas dos seus seguidores, né? Porque, lógico, né? Deus jamais iria deixar Jesus passar alguma necessidade, né? Como ele também não nos deixa passar nenhuma necessidade. Então, ele aqui, quando outros discípulos, né, falavam de seguir a Jesus e falavam, não, primeiro deixe, né, eu curtir minha família, né, depois que toda a minha família se for, então eu te sigo. Ele falou, não, deixa a família aí, né, se você realmente quer me seguir, larga tudo e vem, porque Jesus Cristo é assim, né, ele em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e o mais lhe será acrescentado. Deus sempre deixou isso muito bem claro, né? A vida segue em frente, mas o que manda vem lá do alto. Se você deixar Deus guiar a tua vida, se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo será mais fácil, né? Você sempre terá a vitória, e principalmente porque tem que ter em mente o seguinte: a nossa luta não é carnal, não é desse mundo, a nossa luta é espiritual, ou seja, o nosso galardão, né, o nosso tesouro verdadeiro virá depois, que é a vida eterna, né? É para isso que a gente está lutando, é para isso que a gente está, é isso que a gente está esperando, né? Então a gente tem que se manter sempre firme. E aí ele continua aqui, né? Jesus acalma a tempestade no versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo... Só um momento. Perdoe-me, a minha cachorra ela não fica longe de mim. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Então aqui nem todos conheciam a Jesus Cristo, né? Mas imagina só, a gente é assim, né? Se Jesus Cristo está no seu barco, pode vir a tempestade que for, que a gente está tranquila, a gente está tranquilo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso guia. A gente não vem com esse desespero que os homens fizeram aqui,
porque a gente conhece Jesus Cristo, a gente sabe da força que ele tem. E outra, Jesus Cristo nos ensina, Deus nos ensina a repreender o mal em nome de Jesus, né? Então, hoje a gente sabe que se o mar tá bravo, né? A gente repreende o mar em nome de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Mas para isso, a gente realmente tem que estar nos caminhos do Senhor, né? Nós temos que realmente estar andando nos caminhos do Senhor e ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, né? E a gente continua aqui agora com a cura dos 2 endemoniados no versículo 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Aí tá vendo? Os endemoniados reconheceram Jesus Cristo, né? E principalmente reconheceram Jesus Cristo e que Jesus Cristo é Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas, o que acontecera aos demoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Por quê? Porque perderam os porcos, né? Olha só, eles, ao invés de olhar a maravilha que Jesus fez, que foi se desfazer, que foi afastar o mal, né? Que foi acabar de uma vez por todas com aqueles demônios, eles preferiram olhar para os bens materiais, né? Para o prejuízo material, que foi a perda dos porcos, né? E por isso expulsaram Jesus Cristo. É tremendo isso, né? É o que fazem hoje, né? Infelizmente é assim, muitos recusam Jesus Cristo por quê? Porque prefere a glória mundana, né? Uma coisa passageira, e sendo que Deus deixa bem claro, porque você pode ter a glória aqui, mas depois do julgamento, se for sentenciado, eu digo se for, porque eu não tenho capacidade para julgar ninguém, né? Quem julga é Deus, só Ele sabe quem será abençoado com a vida eterna e quem será condenado com o sofrimento eterno. Então, por isso que eu digo, se for condenado, o sofrimento será eterno, né? Deus deixa isso muito bem claro. Então, eu digo se for porque porque muita gente tem glórias aqui na Terra, só que a gente não sabe a vida da pessoa, né? Muitos especulam, inclusive, fulano deve estar fazendo isso, deve estar roubando, deve estar traficando, que não sei o quê. Isso muitas vezes é inveja, né? Só que a gente não sabe da vida das pessoas. Tem muitas pessoas que vivem na glória dessa terra aqui, glórias que eu digo assim, que vivem bem financeiramente, né? Que tenha luxo, que seja, mas que tenha uma vida realmente abençoada, que segue sim aos mandamentos de Cristo, aos mandamentos de Deus, que realmente tenha uma vida no Senhor. Eu digo que há essa probabilidade, não sei se tem, né? Há essa probabilidade, até mesmo porque a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que ele diz isso? Porque o dinheiro, ele cega, o excesso de dinheiro, ele cega a pessoa. Não todos, né? Mas em sua maioria ele cega a pessoa. Por isso que quando a gente vai pedir algo financeiro em relação ao financeiro para Deus, né, nós temos que pedir o essencial. Aliás, nós temos que pedir
o essencial. Deus sabe da nossa necessidade e Deus quer nos dar o conforto, né? Então, que seja o essencial, o suficiente para nos manter, para ter uma vida boa, né, confortável, que não nos falte nada, né? Mas também que não sobre demais também, porque tudo em excesso faz mal, e obviamente o dinheiro em excesso também faz mal, por quê? Porque você começa a desconfiar demais das pessoas, você pode correr o risco de se tornar uma pessoa soberba, de ter luxúria. Então, os riscos é muito grande quando se tem dinheiro em excesso. Não estou dizendo que são todos assim, cada um, mas pode acontecer. Aqueles que nasceram, por exemplo, em berço de ouro, como dizem, o que muito acontece, né? Não digo em todos, mas o que muito acontece, como dizem, filhinho de papai, desde pequenininho acostumado a ter tudo na mão, não dão valor ao dinheiro e com isso não dão valor ao trabalho e com isso não dão valor à pessoa que está fazendo aquele trabalho e com isso acaba humilhando a muitas pessoas, entendeu? Então, é temperança, né? Jesus Cristo sempre nos ensina a temperança, ou seja, a medida certa, né? Deus é justiça, e justiça em todos os termos, né? Inclusive nas nossas vidas também, na nossa vida financeira também justiça, que seja o que eu preciso, nem para mais nem para menos, que seja o que eu preciso, logicamente, não somente as necessidades básicas, mas um conforto Deus também quer, afinal de contas, Deus quer o melhor dessa terra para nós, né? E a gente continua aqui a cura do paralítico no capítulo 9. E entrando no barco, passou para o lado de lá e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se, foi para sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens, né? Lembrando que sempre que se recebe uma bênção, não se esqueça de agradecer ao Senhor, não se esqueça de louvar ao Senhor e de lhe dar as honras devidas, afinal de contas, toda honra e toda glória é merecidamente do Senhor, né? E o chamado de Mateus, no versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus Cristo veio para quem? Para os pecadores, ou seja, ele veio para nós, para nos redimir do pecado, né? Ele não veio simplesmente pelos filhos de Deus, né? Eu falo nós em geral assim, mas ele veio principalmente pelos pecadores ímpios, né? Por aqueles que não acreditam no nome do Senhor. Ele veio para mostrar o caminho, né? Ele veio para mostrar o caminho que leva a Deus, que é através de Jesus Cristo, né? Através do arrependimento é que se
que se chega a Deus, né? E a gente continua aqui no versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto posso estar com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se a maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ali os discípulos não jejuavam porque Jesus Cristo estava ali com eles, né? Então não fazia muito sentido o jejum naquele momento ali, né? Pelo que eu entendi aqui, né? Enquanto Jesus Cristo estava com eles, mas a partir do momento que Jesus Cristo saísse da presença deles, então começariam a praticar o jejum, né? A sacrificar, o jejum, no caso, é sacrifício, né? O poder sobre a doença e a morte, a partir do versículo 18. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-o, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Imagina só, a mulher com 12 anos de hemorragia, né? Fluxo de sangue, 12 anos de hemorragia. E a fé dela era tão grande que pensou: não, eu só preciso tocar na roupa de Jesus Cristo, eu não preciso nem de uma palavra dele, é só tocar na roupa dele que eu serei curada, né? E ela foi, pela fé dela, ela foi curada, tá vendo? A fé é que cura, tá vendo? A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Aqui Jesus Cristo já faz a menção sobre a morte, dizendo que a morte nada mais é do que um sono profundo, né? E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes disse: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca se viu tal em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. O demônio sempre tentando de qualquer maneira blasfemar ali, de qualquer maneira de desvincular a fé das pessoas ali a Jesus Cristo, né? Querendo denegrir a imagem de Jesus Cristo, né? Fazendo com que as pessoas pensassem que Jesus Cristo estava expulsando os demônios que ele próprio colocou nas pessoas, né? Uma coisa interessante aqui, né, que Jesus Cristo expulsou o demônio do mudo, né?
ou o demônio que fazia ele ficar mudo. Ou seja, tem demônios sim, tem doenças sim que são demônios. Existe sim, já naquele tempo existia e ainda hoje existe. Ou seja, uma boa oração, uma oração forte, com jejum, né, um propósito firme ali para expulsar esse demônio. Aí percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Né? Aqui o povo dizendo que realmente Jesus é maravilhoso a obra que Jesus está fazendo ali, mas é muita gente precisando, muita gente necessitando de Jesus Cristo, e ali sobrecarrega Jesus Cristo, lembrando que ali, né, que a gente está lendo aqui, Jesus Cristo ele está ali como homem, né, como ser humano, não é o Jesus Cristo não é o Jesus Cristo santo, né? Não é o Jesus Cristo espiritual. Então, Jesus Cristo, ser humano, ele se cansa, né? Ele tem as suas necessidades fisiológicas, né? Ele se cansa, ele precisa dormir também. Então, ou seja, acaba sendo sobrecarregado. E aqui o que o povo está dizendo a ele é o quê? É que há muita gente necessitando de Jesus Cristo e pouca gente ajudando a Jesus Cristo ali, né? Então, o que vai acontecer é quando ele vai, agora que ele vai em busca dos 12 apóstolos para ajudá-lo a pregar o evangelho, né? E a partir de amanhã já vai ver sobre isso também. E, mais uma vez, eu prolonguei o vídeo, mas é que é muito bom ouvir Jesus, ou praticamente, é como se eu estivesse ouvindo Jesus Cristo falar, né? Porque conforme eu vou lendo, eu fico imaginando a cena do que está acontecendo ali, Jesus Cristo conversando face a face com as pessoas ali, e isso é maravilhoso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seus sentimentos, toque em seu emocional, toque em seu lar, Pai. Toque em seu coração, Pai. Encha-o de amor e de esperança, Pai. Encha com a tua unção. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo mal e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti por todos os nossos governantes, por todas as nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Pai, de Tua direção, Pai, de Tua sabedoria e de Teu discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.